Oi, gente, tudo bem por aí? Muito prazer. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiana Nascimento. Eu falo da Itália, eu já moro aqui na Itália há quase 3 anos. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Para você que já está comigo há algum tempo, muito obrigado pela tua presença, é muito importante para mim, tá? Vamos fazer o seguinte: vou rodar a vinheta e já conto mais sobre a história de hoje, tá bom? Não sai daí! Bem-vindos de volta! Agora sim, definitivo. Para você que caiu aqui de paraquedas e ainda não está entendendo que canal é esse, esse é um canal que conta histórias de brasileiros que estão ou estiveram aqui no exterior, seja onde for, tá, gente? As pessoas insistem em perguntar se é um canal voltado só para quem mora na Itália. Não, é um canal voltado para brasileiro que tem alguma experiência no exterior e queira compartilhar com a gente, tá legal? Se você tem uma história bacana para contar, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, entre em contato comigo e vai ser um prazer narrar a sua história aqui. Eu quero levar uma informação para as pessoas que estão na fase de imigrar, né, ou que já estão aqui e vivenciam isso que eu vou repassar a vocês. É muito importante essa informação, tá bom? Hoje eu vou falar sobre uma síndrome que chama Síndrome do Imigrante ou Síndrome de Ulisses. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vamos ficar atento então que eu vou dar bastante informação legal aqui para vocês, tá? O que leva muitos imigrantes a irem em busca dos seus sonhos. Alguns por motivos muito particulares, outros se assemelham a tantos. A decisão de viver fora da nossa zona de conforto, ainda que seja uma zona repleta de dificuldades, não é fácil. De início, não temos a dimensão dos problemas que iremos enfrentar. Muitas vezes somamos nossas dificuldades à possibilidade de uma vida nova. Vendemos nossos pertences, desfazemos de nossas coisas, despedimos dos que ficam, trocamos nossa moeda, calculamos o tempo máximo, mínimo, que na maioria das vezes ele é falho com o tempo real. Na prática, somos pragmáticos e não consideramos um detalhe. Sabe qual é? A adaptação. Por isso, é importante relatar uma síndrome que eu, Fabiana, passei. Relatar e alertar. Esse mal afeta os imigrantes e às vezes leva a problemas muito mais sérios, como vícios e outros transtornos. A síndrome de Ulisses também é conhecida como síndrome do imigrante. É um transtorno de estresse agudo que afeta aqueles que imigram e vivem em um lugar diferente de suas casas. Esse transtorno vai muito além de um sofrimento normal que afeta aqueles que saem de casa e enfrentam um ambiente desconhecido, por exemplo. Os sintomas e os efeitos, às vezes, se tornam muito graves. Uma das dificuldades que a síndrome de Ulisses implica é a sua semelhança com outros transtornos. O diagnóstico é facilmente confundido como de outros quadros clínicos e, da mesma forma, às vezes, gera manifestações tão severas que são confundidas com psicose, quando na realidade correspondem a um estresse extremo. Um renomado psiquiatra da Universidade de Barcelona definiu a síndrome assim: um primeiro fator de importância é a história e a estrutura de personalidade do migrante, particularmente a autonomia e a adaptabilidade deste. Ir para outro país para fazer uma vida nova exige força psicológica e uma grande capacidade de resiliência. Não é fácil encontrar um lugar no novo ambiente e, por outro lado, essa mudança muitas vezes faz com que distúrbios ou problemas de personalidades latentes se manifestem. Me lembro muito do vídeo número 1 aqui do canal. Se você ainda não conhece, vai lá para você entender o que eu estou falando. Da mesma forma, as condições de migração têm grande influência. E aqui ele separa por tópicos. Vamos acompanhar aqui. Ambiente e sintomas. Um aspecto decisivo na síndrome de Ulisses é o ambiente no qual a pessoa chega. Isso pode facilitar ou dificultar muita adaptação. O local pode estar preparado socioeconomicamente para receber imigrantes ou não. Em outras palavras, é possível que receba o imigrante para trabalhar, que forneça algum tipo de assistência
ou que nada disso aconteça. A síndrome de Ulisses ocorre quando uma pessoa se sente diante de situações limites que não consegue elaborar ou digerir. Isso geralmente acontece quando percebe que o seu projeto migratório é basicamente inviável, quando não é bem-vindo ou, em vez de melhorar sua posição econômica, ela piora. Isso leva a um estresse progressivo, que em um determinado momento pode bloquear a pessoa, fazendo com que fique limitado ao mínimo para se manter no país escolhido. Aparecem então os sintomas típicos dessa síndrome, que são sentimento de estranhamento. O indivíduo se sente estranho e vê os outros como estranhos. Isso causa medo e um profundo sentimento de vulnerabilidade. Por exemplo, a comparação da sua capacidade de se comunicar sozinho, de ser compreendido e compreender as situações que exigem decisões. Por exemplo, numa entrevista de trabalho, quando necessita ir ao médico, numa ligação telefônica, quando a comunicação vai muito além do básico e ela parece infinita. Outro sintoma, tristeza constante. Há um anseio pelo lugar de origem e uma sensação de luto quando se torna constante, especialmente quando os projetos demoram muito mais tempo que o esperado, como o tempo de espera para que todos os documentos estejam prontos, a procura por emprego, enfrentar trabalhos que exigem muita resistência física e seja muito diferente da nossa realidade. Gente, porque é muito fácil falar, eu vou e vou trabalhar do que tiver, trabalho do que tiver. Aí você chega aqui e aí você entende que é trabalho duro. Isso aqui não é brincadeira, não. Você tem que ter muita resistência física, psicológica, amparo. Você tem que ter alguém para você dividir o seu dia, como foi, como não foi, as dificuldades, os anseios, porque senão você endói daqui. Falo por experiência própria. Porque é muito fácil falar, eu trabalho no que aparecer, mas quando inicia num novo trabalho, em todos os aspectos, demanda tempo de adaptação. Demanda tempo para o seu corpo entender e reagir à vida dura que é viver aqui. E no início, a gente tem que dividir a nossa intimidade com pessoas desconhecidas, alugando um quarto. Até porque, na grande maioria aqui na Itália, precisamos comprovar renda para a locação de qualquer imóvel. Como aí também no Brasil, né, gente? E em muitos casos, exigem um contrato de trabalho a tempo indeterminado. Eu já falei sobre esses contratos aqui, como eles são, especificamente aqui na Itália. Existem algumas formas de contratação. Aqui não temos carteira de trabalho, né? Então eles podem te contratar aqui a mata, que é quando eles precisam de uma ajuda extra, vamos dizer assim. Contrato a tempo determinado, que é por períodos, que pode ser renovado ou não. Inclusive, esses contratos a tempo determinados, eles são renovados de tempos muito curtos, de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses. Então você fica naquele anseio de uma renovação, mas também não tem garantia nenhuma. Você fica ali esperando. Quando eu trabalhei aqui, eles davam no penúltimo dia a resposta se seria renovado ou não. Então aquela aflição, você tinha que esperar até quase que no 45 do segundo tempo para saber se o seu contrato seria renovado ou não. E o outro contrato, que é como se fosse um concurso público aí no Brasil, vamos dizer assim, é o contrato indeterminado. Esse sim te dá uma garantia, um respiro maior, porque você ali não tem uma estabilidade, vamos dizer assim, infinitamente maior. As agências aqui de locação, elas exigem especificamente esse contrato a tempo indeterminado. Isso leva tempo para o indivíduo conquistar. Não é fácil você chegar e depois do 3º mês já ser contratado indeterminado, não. Isso demanda tempo e às vezes você tem que se preparar psicologicamente para enfrentar esse período que vai ser muito diferente da sua vida antes. O nosso preparo para viver essa realidade, ele é diário e contínuo, exatamente. Não participar mais de encontros, de datas comemorativas, quando você ouve o choro dos seus filhos que relutam em repassar a saudade e a sensação de que eles foram deixados para trás. Isso tudo contribui para um conflito interno, uma sensação de culpa, de impotência e de que provavelmente você foi precipitado.
Outro fator importante é o clima, mais especificamente o inverno. Cada um reage de um jeito, mas o clima muito frio traz nostalgia, tristeza, desânimo e comparações com o nosso clima tropical. Leva tempo para assimilar e conviver com o inverno intenso e superar mais esse desafio. É muito comum os sintomas físicos começarem a aparecer, como enxaqueca, náuseas, tonturas, problemas respiratórios, problemas cardíacos, pânico, distúrbios de outros sintomas, como por exemplo a tricotilomania. Vocês sabem o que é tricotilomania? Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Tricotilomania é o hábito de arrancar cabelos. As mulheres, especialmente quando estão na pré-menopausa, enfrentam, além de tudo, as variações hormonais, que por desconhecerem dessa fase, na grande maioria das vezes, não se atenta para os devidos tratamentos. Estresse e ansiedade é o sintoma mais visível. Há um sentimento permanente de angústia, como se algo terrível fosse acontecer. Há também dificuldades para dormir e grande insegurança nas relações com os outros. Passei por isso. Isolamento e depreciação. A pessoa começa a se isolar do que o cerca e percebe como ameaçador. Isso também afeta seu autoconceito, diminuindo seu autoestima. Outra situação muito comum é quando a gente começa a evitar se expor. A gente evita sair sozinho para não precisar exatamente se comunicar, evita atender telefone para não sentir pressionado e o quadro só se agrava. Às vezes, esse estado se torna o gatilho para distúrbios muito mais sérios. Também poderia levar ao desenvolvimento de vícios ou atividades ilegais, já que é frustrante para o migrante ver que suas expectativas não estão sendo atendidas. Em muitos casos, trata-se de um problema grave que requer a intervenção de um psicólogo. E aí eu digo para vocês, aí eu, Fabiana, sem ler, você quase não fala o idioma, ou male fala, e aí você se vê na necessidade de procurar um psicólogo. Me fala, tem condições de dar certo? Está de frente a um profissional que está esperando de você, né, você limpar um pouco aquele peso que é. Mas se você não fala a língua, como é que você vai se manifestar? Como é que você vai compreender o que o psicólogo, o psiquiatra, o especialista ali está te acompanhando, está dizendo para você? Como que você vai ter a percepção de que aquelas palavras fazem sentido para a sua situação? Por isso, gente, eu falo e bato muito nessa tecla. Quando vocês querem vir para o exterior, se preparem. Tudo que vocês estão fazendo tá certo, mas se dediquem ao idioma. Você chegar aqui sem preparo para falar e para entender, você provavelmente vai entrar nessa síndrome, porque a gente se sente excluído, rejeitado, preconceituado, diminuído. A maior forma de resolver parte dos seus problemas é saber se comunicar. Até para você disputar uma vaga melhor, você tem que estar preparado ali, na mesma faixa dos outros que estão disputando a mesma vaga que você. Não adianta você só ter o ABC. Se você quer uma vaga melhor, você tem que estar nivelado com os outros que estão disputando a vaga. Isso é fato, em qualquer lugar do mundo é assim. Ninguém contrata porque tua cara é bonita. Ninguém contrata porque tem pena de você. As pessoas te contratam porque esperam de você resultados. Fica aqui uma dica muito importante. Se você se viu em algumas situações que eu narrei aqui, procure ajuda médica. Converse com seu companheiro, converse com seus amigos, procure o seu médico de base, né? Aqui na Itália a gente chama de médico de base, que é como se fosse um clínico geral. É ele que te direciona aí para especialistas. Diga dos teus anseios, diga do teu pavor, diga que pode ser a síndrome do imigrante, a síndrome de Ulisses, eles entendem isso aqui sim, mas procure ajuda. Não é difícil aqui na Itália você ouvir nos telejornais, ler em jornais, suicídio de pessoas que não têm muitas expectativas ali de melhora de vida. Essa pandemia, ouvíamos direto sobre isso, pessoas se jogando na linha de trem. Então, por favor, esse vídeo hoje é para ajudar você que está aqui, se enquadre em alguma coisa que eu falei, ou para você que ainda está no Brasil
e quer buscar uma vida melhor, você tem todo o direito. Mas, por favor, faça com muita cautela e se atente ao idioma. Então é isso, pessoal. A história de hoje acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que está prestes a imigrar para outro país, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e comente aqui embaixo. É muito importante para mim saber a sua opinião, sugestão. Vamos interagir, gente. O canal está aberto aqui para todo mundo, tá bom? Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau! Adaptar é preciso, mas cada um tem o seu tempo. Não se esqueça disso, tá bom? But if I stop moving